relação à nova lei que os vereadores votaram esses tempos atrás, que cria 2 assessores, o chefe do assessor e mais o assessor para cada vereador. Com todas essas dívidas, o município tem como pagar 2 assessores para cada vereador? Olha, a primeira coisa que vocês têm que deixar bem claro, vocês estão falando de 2 poderes distintos. Nós temos, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, a Câmara Municipal, toda a Câmara Municipal no país inteiro, ela tem direito, é dela, 6 a 7% da receita do município. Então, esse dinheiro não pertence à prefeitura. Esse dinheiro pertence à Câmara. Então, quem tem que saber como gastar é a Câmara de Vereadores. Então, em momento nenhum, eu estava olhando pela história do município, nunca o Executivo interferiu nas decisões do Legislativo. Não vai ser o meu governo que vai fazer isso. E eu entendo que quando eles estão criando uma estrutura, não sei se eles vão usar dessa estrutura. Agora, eles estão agindo dentro da lei, é o direito deles criarem. Eu acredito, se eles forem trabalhar com 2 assessores, colocando 2 assessores aí, acredito que se fizerem uso bem desses assessores, se colocarem lá na Câmara de Vereadores 2 pessoas competentes que dê suporte para o vereador, a população terá mais condições de cobrar do vereador, sabe? Você não tirar esse estigma de que vereador não trabalha. Quem sabe falta essa assessoria para que eles trabalhem. Então eu não vou ficar no discurso demagógico em cima de uma decisão que é a autonomia da Câmara Municipal. Eu tenho mais que respeitar a Câmara Municipal das decisões. E eu acredito que os vereadores, todos eles, são responsáveis do que fizeram. Mesmo aqueles que não votaram, poderão utilizar a estrutura. A estrutura vai estar aberta para os 9 vereadores. Então eu tenho uma coisa que eu não vou fazer, de forma alguma eu não posso, a Câmara ela pode fiscalizar, mas eu não posso fazer fiscalização da Câmara. E como ela tem essa independência, eu enquanto Executivo não vou interferir, acredito que a Câmara é soberana para fazer isso aqui, não. Ela, por lei, constitucionalmente, ela tem essa soberania e eu sou das pessoas que acreditam na responsabilidade dos outros. Eu costumo avaliar as pessoas por mim. Eu me julgo uma pessoa responsável, comprometida, então eu acredito que todos os vereadores, os nossos vereadores, são pessoas responsáveis, comprometidas e vão saber utilizar o dinheiro da Câmara da melhor maneira possível. Então é uma questão que os vereadores que fizeram o projeto, o projeto vai ser aprovado tacitamente, ele não vai ter interesse executivo, lá estão aqueles que o povo escolheu. Então, eu acho que esse julgamento cabe ao povo e não ao prefeito municipal. O que nós precisamos é de manter um diálogo aberto, franco, entre executivo e legislativo, em benefício da população. Então, se a partir de amanhã os vereadores passaram a ter mais 2 assessores, quer dizer que eu, executivo, poderia também cobrar mais dos nossos vereadores. E com certeza a parte que cabe ao executivo, ao prefeito, vai ser feita. Com certeza nós não vamos ficar, os vereadores não vão ficar podendo nos solicitar pequenas coisas, porque nós vamos ter assessoria para isso. Para ser bem feito, a Câmara tem que ficar aberta o dia inteiro para atender a população o dia inteiro. Então, ou seja, o vereador poderá muito ampliar o seu papel enquanto agente político municipal. Então, a gente sabe que é uma questão polêmica, mas ela não diz respeito ao executivo. E eu tenho uma convicção de que os vereadores sabem o que estão fazendo. Prefeito, a Câmara dos Vereadores está com um projeto em votação, que é o aumento de vereadores, de passar para 9 para 13 vereadores na próxima eleição. Enquanto prefeito, qual é a opinião do senhor? Monte Carmelo precisa de aumentar o número de vereadores? Eu vou te dizer o seguinte, que eu acredito que quanto maior a participação popular, melhor. Se você tem 9 cabeças pensando, pensa de um jeito. 13 pensa melhor ainda. Então, eu, politicamente falando assim, enquanto político, você percebe que com 13 vereadores, você vai dar mais chances dos pequenos partidos a terem sua participação na Câmara, de pessoas novas chegarem até a Câmara. Então, se você vê por esse lado, você amplia o índice de participação da população no órgão de decisão que é a Câmara. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande,
Porque de início, assim, será que eu preciso de 9 vereadores? Se você pensar simplesmente no salário de vereador, sabe, seria pensar muito miúdo, muito pequeno. Acho que um político, um cidadão, eu vou falar até como um cidadão, um ex-professor de história, a história nos fala que quanto você participa, quanto mais participação há, maior é a transparência, maior é a facilidade daqueles que nunca pensaram em chegar ao poder de decisão estarem lá. Então, hoje eu faço parte de um partido que é um dos grandes partidos do país, do PT. Para nós, hoje, essa questão de participação, ela não tem muito significado, porque nós já ocupamos nossos espaços. Mas eu fico pensando nos partidos aí, Partido Verde, outros partidos que tantos tem no Brasil, com novas ideologias, novas propostas políticas, que ainda não estão fora do processo. Esses partidos só conseguirão ter possibilidade quando você amplia. Eu te devolveria a pergunta: será que uma cidade de quase 50 mil habitantes, com 9 vereadores, está bem representada, enquanto nós temos cidades aí com 1.500 habitantes, com o mesmo número de vereadores? Então hoje nós somos a maior cidade desse polo aqui, Governador Claro, Grupiara, Estrela, Coromandel, ou seja, e nós temos 9 vereadores. Grupiara, vou te dar um exemplo claro, tem 1.500 habitantes, também tem 9 vereadores. Quem está melhor representado na Câmara? O povo de Monte Carmelo ou o povo de Grupiara? Então acho que a população tem que começar a pensar nisso, que o número de vereadores, ele implica na possibilidade da sua maior participação nas decisões da Câmara Municipal. Sabe? Em mais gente pensando, em mais gente discutindo, em mais gente tendo um olhar diferenciado, que ninguém tem o mesmo olhar para pensar o objeto.